antes de entrar nessa jornada difícil de preparação para o vestibular, intensa, de estudos, no ensino médio, como vocês enxergavam a medicina? Era só um curso dos sonhos? Era uma única opção? Era algo que vocês optaram por fazer porque estava todo mundo ali no ciclo fazendo? Como que era, vocês encaravam a medicina? Essa é a pergunta. Bom, pra mim, até quando muitos perguntam, né? Ah, quando começou? Como é que foi? Essa vontade, como surgiu? Eu até falo que pra mim é um pouco difícil explicar, porque desde que eu era pequenininha parece que era algo intrínseco, assim. Eu acho que Médico na família? não, médico Não, na né? família não. Acho que talvez quando eu era pequena teve, né? Com a forma como a gente é criado, enfim, influencia muito, É que eu né? acho que todo pai tem um sonho, né, Sim, de vô e eu vou pai, né? ter um Então médico na família. tem essa parte, né, do reconhecimento, status não dá para negar, né? Então, mas eu sempre cresci com isso, que eu queria essa área. Não via como uma limitação, como a única opção, mas conforme eu fui crescendo, fui descobrindo que era isso que eu queria mesmo. E durante o ensino médio, talvez por não ter essa visão de concorrência, de como esse processo era difícil, porque não é fácil para entrar, principalmente quando a gente fala de faculdade pública, né? Eu achava que era super tranquilo, que eu ia passar, Isso aqui tá no meio da minha pergunta. que eu ia passar. Era certeza que eu ia passar direto terceiro ano. É Uhum. aquela coisa, né? Quando a gente é mais novo, a gente planeja com tantos anos, eu vou entrar na faculdade, vou formar, enfim, construir minha família. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e eu percebi como isso foi positivo, né, nesse processo, quando eu entrei na faculdade. E essa ideia foi amadurecendo na minha cabeça e eu vi que era aquilo mesmo que eu queria e que eu ia lutar até o fim, até enquanto eu tivesse gás e energia para poder Então, esse lutar. namoro com a medicina existiu por um bom tempo Sim, antes de entrar na jornada preparatória para o vestibular. sim, foi antes, E o bem Vinícius, antes. teve algum incentivo familiar, algum médico na família, alguma inspiração? Então, médico na família eu não tive, mas desde criança a família ficava, não, o Vinícius vai ser médico, ele vai querer medicina, vai isso. E, para ser sincero, até o meu terceiro ano do ensino médio, eu não tinha certeza ainda do que eu faria. Uhum. Eu pensava que eu poderia ser um engenheiro, muito abrangente, poderia ser um nutricionista, ou talvez odontologia também era um caminho. Porque eu pensei o seguinte, se eu vou querer medicina, porque meus amigos também ficavam colocando na cabeça, não, faz medicina e tal. E no meu ciclo ali da minha cidade, todo mundo que passava em medicina sempre foi medicina particular, né? Não Uhum. tinha um case de sucesso assim perto Uhum. para me inspirar e tal, e ver que era realmente possível. Então, antes de eu decidir que eu queria mesmo medicina, que eu ia tentar me esforçar, eu pensei, bem, só pode ser na faculdade pública, né? Uhum. Ou seja, é um nível de dificuldade maior, não sei, não sabia estudar até então. Aí eu acabei optando pela medicina porque eu pensei, bem, acabou que afunilou. Eu falei, bem, eu acho que não, engenharia não vai ser para mim, Aí e teve o nenhum meio curso. influenciando, igual você O falou. tempo foi falando e tal, e foi concentrando nisso. Eu fiquei um pouco sem opção. Eu não me via fazendo Quando outra viu, você coisa. tava no meio da onda e não tinha Sim, eu como falei, sair acho que eu mais. quero medicina e acho que é isso. E acabou que foi o que sobrou assim, que eu só me via fazendo isso. Show. Essa pergunta inicial, gente, é importante por quê? Porque a maioria não tem médico na família, tá? É a maioria. Só que parece que criou alguma coisa aí na mentalidade de vocês de que só é possível ser médico se for um legado familiar. Eu nem sabia da família deles. Eu tô perguntando porque eu já sei que isso é estatístico. A maioria não tem médico na família. Então, se você não tem um médico na família, isso não quer dizer nada. Isso não é um fator determinante. Pelo contrário, a gente vai ver o que é um fator determinante para que a gente consiga, de fato, ter sucesso nessa jornada médica. E a jornada médica inicia agora, com vocês querendo a medicina. E vai por um bom tempo. Então, essa pergunta inicial é para isso, para vocês entenderem que não precisa ter médico na família para ser um médico. Você pode ser o novo médico da sua família.
tá? Coloque isso e traga esse orgulho para sua família, sim. Claro, se isso for a sua vontade, não apenas satisfazer uma vontade familiar, tem que ser a sua vontade para que você não se frustre tanto no futuro.